Então, o que é fração molar? Fração molar, ó, o próprio nome diz, fração. Fração é, por exemplo, um terço, um quarto, um quinto. Né? Fração é uma relação, é uma divisão entre duas coisas. Molar, então, diz respeito a mols. Então, fração molar é uma relação entre quantidade de mols que eu tenho do soluto na solução, né? Ou seja, relativo à quantidade total de mols que eu tenho. Então, por exemplo, nesse caso, que solução que é? É uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, em água. Tá? Eu tenho 20 gramas de ácido em 80 gramas de água. Então, ele poderia pedir para a gente a concentração em gramas por litro. A gente ia calcular a quantidade de soluto em gramas que eu tenho em litros da solução. Mas ele não quer, ele quer saber a concentração em fração molar. Ou seja, quantidade de mols do soluto em quantidade de mols de solução. Tá? Quantos mols eu tenho de soluto no total de mols que eu tenho na solução. Mas em fração, ou seja, uma divisão. Né? Então, como que a gente expressa isso? Fração molar, X, tá? É uma abreviação na química. Ou eu coloco F.M de fração molar, ou eu coloco o X grande. Mais comum o X aparecer, tá? Então, X1, fração molar, 1 do soluto, 2 do solvente. A fração molar do soluto, o que que é? N1. O que que é N1? Número de mols. Tá? É a quantidade de mols do soluto dividido pela quantidade de mols do soluto mais do solvente. Soluto mais solvente, solução. Tá? Então a fração molar do soluto vai ser quantidade de mols do soluto dividido pela quantidade de mols da solução. O que que é a quantidade de mols da solução? É a quantidade de mols do soluto mais a quantidade de mols do solvente. Fazendo isso, nós temos a fração, né? Um número sobre o outro. Fração molar do soluto. E aqui embaixo, a fração molar do solvente. Quantidade de mols do solvente dividido pela quantidade de mols da solução, que é a quantidade de mols do soluto mais a do solvente. Então, o que que nós temos? Que N1 é número de mols do soluto e N2 é número de mols do solvente. Tá? Então, para eu utilizar as minhas duas fórmulas, eu preciso